Olha, ser palmeirense nos últimos anos virou quase um exercício de resistência. Não só dentro de campo, onde o time compete, ganha títulos e enfrenta adversários duros, mas também fora dele. Porque parece que toda vez que o Palmeiras cresce, aparece alguma coisa tentando frear o embalo. E agora, mais uma vez, o assunto da vez envolve justamente ele. Abel Ferreira. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores. O treinador do Palmeiras foi denunciado no STJD depois da expulsão no clássico contra o São Paulo. E imediatamente a discussão começou em todos os lugares onde existe um palmeirense, grupo de WhatsApp, rede social, bar, arquibancada. Porque quando o assunto envolve o Abel, não tem meio termo. Ou você ama, ou você critica. Mas ignorar, ninguém consegue. E para o torcedor do Palmeiras, a primeira reação foi aquela mistura de indignação com preocupação. Indignação porque muita gente acredita que existe um certo exagero quando o assunto é punir o treinador do Verdão. E preocupação porque perder o Abel no banco, mesmo que por alguns jogos, pode sim impactar o time. Porque quem acompanha o Palmeiras sabe muito bem o que o Abel representa para esse projeto. Não é só um treinador que escala time. Não é só um cara que mexe no intervalo. Ele virou uma figura central na mentalidade competitiva do clube. Desde que chegou, o português mudou a forma como o Palmeiras encara as competições. Mudou o padrão de exigência. Mudou o nível de concentração. Mudou até a forma como o time reage em momentos de pressão. Então, quando surge a possibilidade de um gancho, o torcedor imediatamente sente o peso dessa notícia. Tudo começou no clássico contra o São Paulo. Um jogo quente, como sempre acontece quando esses dois times se enfrentam. Choque rei nunca é simples. Nunca é tranquilo. É disputa. É provocação. É tensão do começo ao fim. E nesse tipo de jogo, o nível de emoção sobe para todo mundo. Jogador, comissão técnica, torcida, árbitro. Cada decisão vira motivo de debate. Foi justamente nesse cenário que aconteceu a expulsão do Abel. Durante a partida, o treinador demonstrou insatisfação com algumas decisões da arbitragem. Algo que, convenhamos, acontece em praticamente todos os jogos de futebol. Treinador reclama. Jogador reclama. Torcida reclama. Faz parte do espetáculo. Mas naquele momento específico, o árbitro decidiu mostrar o cartão vermelho para o técnico do Palmeiras. E ali começou uma nova polêmica. Porque a expulsão não ficou apenas dentro do campo. Ela se transformou em processo, denúncia e possível julgamento no STJD. E quando a palavra STJD aparece no noticiário, o torcedor já fica com o radar ligado. Porque a consequência pode ser pesada. Dependendo da interpretação do tribunal, o Abel pode pegar uma suspensão de algumas partidas. E isso mexe com o planejamento do time. Não porque o auxiliar não tenha capacidade. O Palmeiras tem uma comissão técnica extremamente preparada. Mas a presença do Abel à beira do campo é algo que faz diferença. Ele vive o jogo. Ele sente o jogo. Ele reage ao jogo. O torcedor palmeirense já viu várias vezes o treinador mudando completamente o rumo de uma partida com uma substituição bem pensada ou um ajuste tático no momento certo. E perder esse tipo de liderança temporariamente não é algo que passa despercebido. Por isso a torcida reagiu com tanta força nas redes sociais. Muitos palmeirenses questionam se houve realmente algo tão grave assim para justificar uma punição mais severa. Outros lembram que o futebol brasileiro muitas vezes trata técnicos de maneira diferente dependendo do clube envolvido. E essas discussões crescem rapidamente quando o Palmeiras entra no assunto. Porque o clube vive uma fase de protagonismo. Está sempre disputando títulos. Está sempre nos holofotes. E quando você está no topo, qualquer episódio ganha proporção maior. O Abel, por sua vez, já mostrou várias vezes que vive o jogo com intensidade. Ele gesticula. Ele reclama. Ele cobra. Ele vibra. Mas tudo isso faz parte do perfil competitivo dele. É exatamente essa energia que conquistou a torcida palmeirense desde o primeiro momento. O torcedor gosta de ver um treinador que sente o clube, que defende o time, que não aceita decisões que considera injustas sem questionar. Isso cria identificação, cria conexão. E é por isso que a possibilidade de punição gera tanta repercussão. Porque o Abel não é apenas um técnico. Ele virou símbolo de uma era vencedora no Palmeiras.
Uma era que trouxe títulos importantes e devolveu ao clube um protagonismo gigantesco no futebol sul-americano. Por isso, qualquer situação envolvendo o treinador vira assunto central entre os palmeirenses. Nos bares, nos estádios, nas redes sociais. Todo mundo quer opinar. Todo mundo quer entender o que pode acontecer. E enquanto o processo segue seu caminho no tribunal, o Palmeiras continua sua rotina. Treino, preparação, planejamento para os próximos jogos. Porque dentro de campo o campeonato não para. Os desafios continuam chegando. E o time precisa manter o foco total nas competições, mesmo com a possibilidade de perder o treinador temporariamente. Mas se tem algo que esse grupo já mostrou ao longo dos anos, é capacidade de adaptação. O Palmeiras aprendeu a lidar com pressão. Aprendeu a enfrentar adversidades. Aprendeu a se manter competitivo em qualquer cenário. E isso também passa pela liderança do Abel. Paradoxalmente, até nos momentos em que ele não está à beira do campo, a influência dele continua presente. No estilo de jogo, na mentalidade do elenco, na forma como os jogadores encaram cada partida. Por isso o torcedor mantém uma mistura de tensão e confiança. Tensão pelo julgamento que pode acontecer. Confiança porque o trabalho construído nos últimos anos é muito sólido. O Palmeiras hoje tem identidade, tem padrão, tem organização. E isso não desaparece por causa de um episódio isolado. Mesmo assim, ninguém gosta de ver seu treinador no centro de uma polêmica disciplinar. Principalmente quando a temporada ainda tem tantos desafios importantes pela frente. A expectativa agora gira em torno do julgamento. Do que o tribunal vai decidir. De qual será o tamanho da punição, caso ela realmente aconteça. Enquanto isso, o torcedor segue acompanhando cada notícia, cada atualização, cada informação que surge sobre o caso. Porque quando o assunto envolve o Palmeiras, ninguém fica indiferente. Muito menos quando envolve Abel Ferreira. Um treinador que virou parte da história recente do clube. Um técnico que ajudou a construir uma mentalidade vencedora. E que hoje representa muito mais do que apenas o homem que fica na área técnica durante os jogos. Para o palmeirense, ele virou o símbolo de um Palmeiras que compete, luta e não abaixa a cabeça para ninguém. Agora vamos para a próxima notícia. Nos últimos dias, um assunto começou a circular com muita força entre os torcedores do Palmeiras. Não foi um anúncio oficial, não foi uma coletiva de imprensa e nem uma informação confirmada pelo clube. Foi algo que começou como um comentário. Depois virou discussão nas redes sociais e rapidamente passou a alimentar a imaginação da torcida alviverde. O nome que entrou no radar foi o de Rafinha, e bastou algumas palavras atribuídas ao jogador para que o coração palmeirense começasse a bater mais forte. Quando um jogador de grande nível internacional menciona o Palmeiras, mesmo que seja de forma indireta ou em tom de admiração, isso já é suficiente para movimentar a torcida. E foi exatamente isso que aconteceu. Comentários começaram a surgir dizendo que Rafinha teria falado sobre o clube, sobre a grandeza da instituição e sobre o ambiente do futebol brasileiro. Não demorou muito para que a torcida começasse a imaginar como seria ver um jogador desse nível vestindo o manto alviverde. Para quem acompanha o futebol internacional, o nome de Rafinha não é novidade. O atacante se consolidou como um dos brasileiros mais talentosos de sua geração, construindo uma carreira sólida e chamando a atenção por sua velocidade, habilidade e personalidade dentro de campo. É exatamente esse tipo de jogador que desperta a imaginação de qualquer torcida apaixonada. Entre os palmeirenses, a simples possibilidade de uma conversa, de um interesse ou até mesmo de uma admiração do jogador pelo clube já é suficiente para acender debates intermináveis. Nos grupos de torcedores, nas páginas dedicadas ao Palmeiras e nos comentários de vídeos e publicações, a pergunta começou a aparecer cada vez mais. Será que existe alguma chance? É claro que, por enquanto, tudo gira em torno de rumores. Nada foi confirmado, nenhuma negociação foi anunciada e nenhuma proposta veio a público. Ainda assim, o futebol é feito também de sonhos, e o torcedor do Palmeiras aprendeu ao longo dos últimos anos que coisas que antes pareciam impossíveis podem acabar se tornando realidade. A transformação do Palmeiras nos últimos anos fez o clube passar a ser visto de uma maneira diferente no cenário mundial. Não é mais apenas um grande clube brasileiro. Hoje, o Verdão é uma potência estruturada, organizada e competitiva, capaz de disputar títulos importantes e atrair a atenção de jogadores de alto nível.
Essa nova realidade faz com que especulações como essa ganhem ainda mais força. Antigamente, quando um jogador que atuava na Europa era mencionado ao lado do Palmeiras, muitos tratavam como algo distante. Hoje, o cenário mudou. O clube tem estrutura, tem visibilidade e tem um projeto esportivo sólido. Entre os torcedores, a ideia de ver Rafinha com a camisa do Palmeiras rapidamente virou assunto de conversa. Muitos começaram a imaginar como seria o jogador atuando no Allianz Parque, recebendo o apoio da torcida e mostrando sua habilidade no futebol brasileiro. A imaginação do torcedor é algo poderoso. Basta uma pequena faísca para que grandes histórias comecem a ser construídas na mente de quem ama o clube. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada comentário, cada rumor, cada pequena menção ao Palmeiras fez crescer ainda mais essa expectativa. Alguns torcedores lembraram que o futebol é cheio de voltas inesperadas. Jogadores que pareciam distantes acabam encontrando caminhos que os trazem de volta ao Brasil. E quando se trata de um clube com a força do Palmeiras, qualquer possibilidade passa a ser analisada com atenção. Outro ponto que alimentou ainda mais os debates foi a ideia de que Rafinha demonstrou respeito pelo futebol brasileiro e pelos clubes que marcaram história no país. E quando o nome do Palmeiras aparece nesse tipo de conversa, a torcida naturalmente se empolga. A torcida palmeirense vive um momento de grande orgulho. Nos últimos anos, o clube conquistou títulos importantes, construiu um elenco competitivo e passou a ser protagonista em praticamente todas as competições que disputa. Isso faz com que o torcedor se sinta ainda mais confiante ao imaginar reforços de peso. Não é exagero dizer que o Palmeiras se transformou em um destino atraente para jogadores que desejam disputar título, se fazer parte de um projeto vencedor. O ambiente competitivo, a estrutura moderna e a força da torcida são fatores que pesam muito. Por isso, quando surgem rumores envolvendo jogadores de grande qualidade, a torcida imediatamente começa a analisar todas as possibilidades. Mesmo que tudo ainda esteja no campo da especulação, o debate já vale a pena para quem vive intensamente o futebol. Entre os palmeirenses, muitos começaram a lembrar de momentos em que grandes jogadores chegaram ao clube e mudaram completamente o nível da equipe. Histórias assim fazem parte da memória do torcedor e ajudam a alimentar a esperança de novas chegadas impactantes. A ideia de ver Rafinha vestindo a camisa do Palmeiras mexe com a imaginação justamente por causa do estilo de jogo do atleta. Um jogador veloz, habilidoso e que gosta de partir para cima da defesa adversária sempre agrada qualquer torcida. No Allianz Parque, um jogador com essas características certamente se tornaria rapidamente um dos favoritos da torcida. O estádio já testemunhou grandes atuações de craques ao longo dos últimos anos. E imaginar mais um talento brilhando ali é algo que empolga. Enquanto os rumores seguem circulando, o torcedor do Palmeiras continua fazendo aquilo que sempre fez: sonhar. O futebol também é feito disso. De histórias que começam como simples comentários, e às vezes, acabam ganhando força inesperada. Claro que é importante manter os pés no chão. No futebol moderno, negociações envolvendo jogadores de alto nível são complexas e dependem de muitos fatores. Ainda assim, isso não impede que a torcida discuta, analise e imagine cenários possíveis. Entre uma conversa e outra, muitos torcedores já começaram a pensar em como seria a formação do time com Rafinha no ataque. Alguns imaginam o jogador atuando pelas pontas, outros pensam em variações táticas que poderiam explorar melhor seu talento. Essas discussões fazem parte da cultura do torcedor. Cada rumor vira tema de análise. Cada possibilidade vira motivo para longas conversas entre amigos apaixonados pelo clube. Independentemente do que venha a acontecer, uma coisa é certa: o Palmeiras continua sendo um clube que desperta respeito e admiração no cenário do futebol. E quando jogadores importantes mencionam o Verdão, isso reforça ainda mais essa percepção. O torcedor palmeirense sabe que o clube vive uma fase especial. Os títulos conquistados nos últimos anos, a organização administrativa e a força do elenco atual mostram que o Palmeiras está preparado para continuar brigando no mais alto nível. Rumores como esse acabam funcionando também como um reflexo dessa nova realidade. O Palmeiras voltou a ser um clube que aparece em conversas envolvendo grandes jogadores. E isso, por si só, já é motivo de orgulho para quem acompanha a trajetória do Verdão ao longo da história. O clube sempre teve tradição, sempre teve torcida e sempre teve grandeza. Agora, tudo isso vem acompanhado de uma estrutura ainda mais forte. Enquanto o futuro não se define,
A torcida segue acompanhando cada novidade, cada comentário e cada possível pista que possa surgir. No futebol, muitas histórias começam exatamente assim. Como um simples rumor que, aos poucos, vai ganhando espaço nas conversas e nas manchetes. Talvez tudo não passe mesmo de especulação. Talvez seja apenas um comentário que ganhou proporções maiores. Ou talvez seja o início de algo que ainda pode surpreender. No futebol, ninguém pode afirmar nada com absoluta certeza. Mas uma coisa é clara: se um dia Rafinha realmente vestir a camisa do Palmeiras, a torcida certamente fará questão de mostrar toda a sua paixão e todo o seu apoio. Porque no Palmeiras é assim. Quem chega com vontade de jogar, quem demonstra respeito pela camisa e quem entrega tudo em campo acaba encontrando uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. E enquanto a história ainda está sendo escrita, a torcida continua acompanhando tudo com atenção, esperança e muita paixão pelo Verdão. Se você também é apaixonado pelo futebol, gosta de acompanhar rumores, bastidores e tudo que envolve o seu time do coração, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando os próximos conteúdos. Aqui a gente conversa de torcedor para torcedor, sempre com muita emoção, respeito e amor pelo futebol.